Alô, amigos do canal Asa, meu nome é Peter Biondi, eu sou consultor, professor e jornalista na área de aviação, com especialização na área de Airline e Airport Management, falando para vocês diretamente de Atlanta, nos Estados Unidos, com um comentário de algumas notícias de aviação da semana. E vamos começar com uma muito importante para o Brasil, né? Na verdade, são três notícias, eu vou colocar as três em forma compacta e fazer um pequeno comentário. Seria: a Azul reportou um lucro líquido de 783 milhões de reais no primeiro trimestre de 2025, ou 138 milhões de dólares. Mas você vai ler mais um pouco para frente, daí fala: com o valor ajustado, o resultado foi um prejuízo líquido de 1,816 bilhão de reais, ou 321 milhões de dólares. Então, primeira notícia sobre a Azul. Segunda notícia foi que a Azul e seus credores estão procurando opções para as dificuldades financeiras da empresa, incluindo o pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos, o que até agora tem sido negado, mas muita gente está vendo como uma possibilidade mais viável. E uma de hoje, o ministro Celso Sabino declarou que o governo não está considerando uma ajuda específica para a Azul. Ele diz que o governo vê a indústria na sua totalidade e não de uma empresa específica. O governo está desenhando uma linha de crédito para as companhias aéreas usando o Fundo de Garantia à Exportação com limite de 2 bilhões de reais por empresa, o que seria mais ou menos 355 milhões de dólares por empresa. E o que a Fitch falou sobre a Azul, né? O rebaixamento da análise de risco da dívida da Azul, que a Fitch fez algumas semanas atrás, reflete a limitação de flexibilidade financeira para atingir liquidez, além das negociações de dívidas que já foram realizadas. Conseguiram chegar até um certo ponto, mas não conseguem avançar além desse ponto. Além das melhoras operacionais, a Azul tem tido dificuldades de renegociar suas dívidas. Nos últimos 6 meses, as ações da Azul caíram 78,91%. Em um ano, caíram 90,86%. Um artigo da Forbes falou que a Azul anunciou que obteve financiamento adicional de 600 milhões de reais junto aos atuais credores da companhia. E a Azul também realizou uma oferta primária de ações que pretendia levantar 23 bilhões de reais, mas levantou somente 9,39 bilhões de reais. Então, até agora, para entender, analisando vários comentaristas, várias opiniões de pessoas da Bolsa, né? Tudo que a Azul está fazendo até agora é tentar pagar a dívida, tentar pagar a dívida. Não dá para crescer, não dá para investir muito. E essa frase reflete bem, em poucas palavras, o que está acontecendo. A percepção geral é que a Azul não conseguirá quitar as dívidas, está perdendo a confiança do mercado, dos bancos e até dos acionistas. Nem acionistas quiseram pagar muito pelas ações da Azul. Os bancos provavelmente vão cobrar muito. Então, em poucas palavras, é isso que está acontecendo. A Fitch recentemente rebaixou a dívida da Azul para CCC menos, por inabilidade de conseguir financiamento necessário para manter liquidez. CCC menos para Fitch é risco alto de calote. Então imaginem, de 1 a 11, a Azul tem uma nota 5 aí. A Moody's também, ela colocou CAA2, uma perspectiva negativa que considera a dívida da Azul uma dívida de alto risco. Desde 2010, a Azul só teve lucro em 2013 e 2017, mesmo assim um lucro muito pequeno. E eu vi aqui em 31 de dezembro de 2024, a dívida da Azul era de 31,2 bilhões de reais. Ela fez uma negociação em janeiro de 11 bilhões, então acredito que deve estar alguma coisa aí por volta de 20 bilhões de reais. Então, agora esse é o problema. E mesmo vamos supor que a Azul mantivesse, pagasse todas as dívidas hoje, o, a situação não mudaria, porque o dólar ainda está alto, o Brasil ainda tem um ambiente hostil para negócios, a competição está muito forte, o custo de muita coisa é alto no Brasil, muitos custos em dólar. Então, mesmo que pagasse hoje, o que vai acontecer? Vai voltar para o mesmo ambiente de concorrência e vai entrar numa nova dívida, vai continuar fazendo dívida. Então, as coisas principais não mudaram.
E a pergunta que ninguém quer fazer é por que as empresas aéreas não ganham dinheiro. Ninguém faz essa pergunta, porque é uma pergunta muito sensível e ninguém quer tocar nos problemas reais. Mas por que é tão difícil ganhar dinheiro com companhias aéreas no Brasil? Então, estamos aqui torcendo, esperamos que corra tudo bem, mas está uma situação muito difícil, esperamos que a Azul se manifeste logo por causa da expectativa, né, de funcionários e pessoas, passageiros também, né? Ah, então é isso sobre a Azul aí. A comissão externa da Câmara dos Deputados, que acompanha as investigações do acidente da Voipés, ouvirão representantes do CENIPA. A ideia da comissão é do deputado Bruno Ganem, que é engenheiro. Isso é muito bom, é uma pessoa que deve entender um pouco da parte de aviação. Ele é de Indaiatuba. E eu falei isso porque o aeroporto de Viracopos é lá perto. Então, segundo o relator, o objetivo da comissão será conhecer as causas do acidente e propor regras para tornar o transporte aéreo mais seguro. É aí que eu já fico um pouco ressabiado, né? Por que tem que ter essa interferência tanto, né? Tem órgãos no Brasil criados para criar essas regras. Então, tem que tomar cuidado para não ficar esse excesso de leis no Brasil, né? O acidente vai completar 10 meses agora, então o CENIPA já deve estar bem adiantado em muitas partes da investigação. O presidente da Voipés, José Luiz Felício, já falou para essa comissão e a procuradora do Trabalho, Luana Leal, também já falou com essa comissão. E uma coisa interessante é que essa mesma comissão também analisa o impacto comercial da suspensão dos voos da Voipés para os passageiros. Então, isso já é uma coisa que acontece aqui nos Estados Unidos. O congressista como um fiscal. Então, aqui o que acontece, eles chamam você no Congresso. Você é praticamente ali sabatinado, muito duro pelos senadores. Tem um senador aqui muito duro. A Boeing teve que aparecer lá. Esse acidente que aconteceu em Washington, eles foram lá. E foi engraçado, uma dessas comissões descobriu que havia pouca comunicação entre o Exército e os controladores de tráfego aéreo. Muita informação não era compartilhada. E não foi o NTSB que descobriu, foi os congressistas ali com as perguntas deles. Então, essa é uma coisa que, sendo feita da maneira correta por pessoas que entendem do assunto, pode se tornar algo positivo, né? Mas é também uma satisfação para a sociedade brasileira. Os congressistas cobram uma certa satisfação ali. Então, vamos ver aí o que acontece aí, o que vem de bom desse encontro aí. Uma interessante, né, da aviação geral, que a gente não comenta muitas vezes, mas a ANAC aprovou a solicitação da ENA, Aeroportos, para assumir a coordenação e alocação de slots, pousos e decolagens da aviação geral no aeroporto de Congonhas, que ela administra. Atualmente, essa responsabilidade está sob o controle do Departamento de Controle do Espaço Aéreo. A ENA pretende otimizar o uso da infraestrutura existente e reduzir gargalos no fluxo de aeronaves. A ANAC exigirá regras com base na imparcialidade, transparência e não discriminação. A ENA deverá apresentar uma proposta antes de ter todas essas confirmação. E só para vocês saberem, né, a aviação geral engloba todas as atividades de voo que não são de linhas aéreas regulares nem de aeronaves militares. Inclui aviões de propriedade privada, helicópteros, jatos executivos e até de treinamentos de pilotos. As empresas aéreas argumentaram que tem que pagar os custos por atrasos causados pela essa aviação geral. Houve uma discussão, eu participei aqui de grupos de WhatsApp, uns eram contra, outros eram a favor, tem que deixar a aviação geral, e é por isso que a ANAC vai querer saber os planos da AENA, porque, claro, um avião comercial dá muito mais dinheiro para o aeroporto. Os passageiros vão comprar comida, vão usar o estacionamento. Então, tem que ver se ele vai querer discriminar. Ó, vamos dar preferência sempre para a aviação comercial e deixar essa aviação geral de lado. Então, a ANAC vai fazer essa fiscalização para ter certeza que tudo vai ser feito com equilíbrio. Mas só para vocês saberem, desde 2019, o Aeroporto Executivo Catarina tem sido uma boa opção para aviação executiva. Em 2021, o aeroporto virou aeroporto internacional. Você pode fazer um voo internacional do aeroporto Catarina. Uma opção também é o Campo de Marte, né, que foi comprado pela XP. Ela tem uma pista de 1.600 metros, que é até maior do que a pista auxiliar de Congonhas. Então existem essas opções também em São Paulo. Então vamos ver como acontece aí, como é que vai ficar essa situação da aviação geral no aeroporto de Congonhas.
Agora, o presidente americano que ganhou pontos na diplomacia americana depois de conseguir bons resultados de venda de aviões e motores para a Boeing e GE. Só para Qatar, a GE vai vender 400 motores para o 777-9 e o 787. O CEO da Boeing acompanhou o Trump na viagem e salientou que essas vendas vão gerar muitos empregos nos Estados Unidos. E foi essa uma das promessas de campanha do Trump, de trazer a indústria de volta, né? Muitas pessoas que votaram no Trump, as pessoas de fábrica que querem os Estados Unidos industrializado de novo. Só para ter ideia, né? Na Arábia Saudita, a Avilis comprou 20 Boeing 737 MAX com opção de mais 10. 10 você pode comprar mais aviões dentro do mesmo acordo que foi feito. Isso é uma opção. A Qatar Airways, 160 encomendas com mais 50 opções de compras do 777X e o 787. A Etihad, 28 aeronaves. E vamos lembrar também que a Emirates já tem uma encomenda de 170 Boeing 777-9 e 35 Boeing 787. E uma coisa interessante também, né, que em março o governo americano deu um contrato do próximo jet fighter para a Boeing, o F-47. Então, essa é uma coisa muito interessante, como o Trump está realmente dando um apoio para uma empresa do país, que é a função, muitas vezes, de um presidente. A Boeing também recebeu uma proposta do Departamento de Justiça, não sei se tem política no meio, para evitar ser processada criminalmente por negligência pelos acidentes com Max 8. Se isso acontecesse, podia gerar custos ainda maiores para a empresa. Então, parece que ela está fazendo uma negociação que deve ser aprovada por um dos juízes logo. O único que não gostou foi o advogado de 34 famílias que estavam que tinham entes queridos no Etiópia, que ele condenou esse acordo, porque provavelmente vai limitar o quanto ele pode ganhar em processos judiciais contra a Boeing. Então, e as coisas melhorando para a Boeing aí, claro, com a ajuda do governo, que é função de um governo ajudar suas empresas. Agora, já que eu falei do Golfo, né, vamos falar da Qatar Airways. Ela anunciou os melhores resultados financeiros da sua história. Os lucros do grupo alcançaram 2,15 bilhões de dólares no ano fiscal 2024 a 2025. Uma coisa interessante, muitas empresas aéreas, elas fazem o ano fiscal de abril a abril, né, 31 de março a 31 de março, porque ela tem as seasons, né, que a gente chama, né? Então, no Natal, é claro, Natal você vai analisar até 31 de dezembro, mas você tem um resultado bom em janeiro. Então, analisando de abril em abril, você consegue ter uma visão mais equilibrada, né? Então, foi isso que eles fizeram. Foi um aumento de 500 milhões de dólares em relação ao ano anterior, e essa conquista é baseada na agilidade de se adaptar às condições de mercado e mudança, foco em digitalização, forte análise de dados, confiabilidade com clientes. A Qatar anunciou recentemente a instalação de internet rápida da Starlink em seus aviões, e a Qatar também anunciou recentemente a compra de 200 aviões, 210 aviões da Boeing, né? E um grande passo para Qatar foi a mudança do CEO, o polêmico Al Baker, que arrumou problema com a Airbus, inventou problema da pintura, a Airbus queria ajudar, e hoje vê que ele estava só tentando dar um golpe. E, e realmente, até o governo do Qatar percebeu, tirou ele e trouxe o Bad Al-Mir, que foi ex-COO do aeroporto Hamad International, no Catar. E só para ter uma ideia, o Badir Almir tem 48 anos, ele é jovem e está ligado a essas coisas que eu falei para você, por isso que ele está pensando foco em digitalização, análise de dados, porque ele falou que ele vai investir nas prioridades da sua geração, ele entende essa nova geração de executivos. Então ele toma decisões rápidas. E só para você ter uma ideia, o Al Baker ficou 27 anos, criou muita controvérsia, falava mal, falava que nenhuma mulher ia conseguir administrar que nem ele, né? E quando a Qatar operou aqui em Atlanta, tentaram boicotar, colocaram outdoor, assim, que o Qatar tratava mal mulheres. O dia que a Qatar foi voar para cá com o A380, não tinha portão de embarque, só tinha um portão para o A380. Bem naquele dia, bem naquela hora, por acaso estava sendo usado por uma outra aeronave, né? Então tentaram fazer de tudo para boicotar a Qatar vindo aqui. Mas é isso, você vê a diferença que faz
um bom CEO educado nos Estados Unidos. Eu tive executivo da Qatar fazendo cursos comigo, um rapaz muito bem educado, estudou em ótimas universidades americanas, com MBA, e foi muito bom. Eu dei umas dicas para ele, ele implementou alguma daquelas dicas lá, então foi muito bom. Mas pense nisso, gente muito bem educada, gente que estudou em ótimas universidades, estão por trás dessas companhias aéreas no Golfo, né? Gente muito bem preparada. Então, essa aí é da Qatar. Agora, uma da Ryanair, faz tempo que a gente não fala da Ryanair, ela divulgou o resultado financeiro de 2024 a 2025 também, de abril a abril, mostrando custos maiores e declínio no preço das passagens. O lucro do ano foi de 1 bilhão de dólares, né? Quase 330 milhões de dólares com relação ao ano anterior. Deu uma diferença de menos, quase 330 milhões de dólares. Eles transportaram 200 milhões de passageiros, apesar dos atrasos na entrega dos aviões da Boeing. O preço das passagens caíram 7%. A Ryanair tem 611 aeronaves para 235 destinos. E ela está aguardando 34 aeronaves ainda para ser entregues, que é o famoso MAX 200, né, que é um avião com capacidade de 200 lugares. E ela também tem uma encomenda de 300 Boeing 737, o MAX 10, que ainda está sendo homologado. Uma coisa interessante sobre a Ryanair é que ela mudou a cultura da Europa. Eu tenho um livro aqui, eles estavam falando, né, que por causa da Ryanair, hoje uma secretária da Inglaterra consegue namorar um engenheiro da Itália. Um amigo da Alemanha consegue ver o amigo dele na Escandinávia. E isso até afetou a cultura da Europa, essa facilidade de voar, né? E tem uma história interessante que o CEO da Ryanair estava uma vez no portão de embarque e o voo estava umas 2 horas atrasado. E um passageiro reconheceu ele e foi lá reclamar. Falou: Ô, você é o CEO da empresa aí? O voo está 2 horas atrasado. Daí ele falou que o CEO virou para ele e falou assim: Olha, para onde você está indo? Ele falou: Ah, estou indo para tal lugar e o que você vai fazer? Ele falou: Vou visitar minha mãe. Ele falou: Ó, antes de existir a Ryanair, quantas vezes por ano você ia visitar sua mãe? Ele falou: Ah, geralmente uma vez por ano. Ele falou: Quantas vezes você vai agora? Ah, pelo menos umas 4. Ele falou: Tá vendo? Antes aí uma vez, agora a gente proporciona 4 vezes para você. E você está reclamando por causa de 2 horas? Daí falou que o passageiro passou. Falou, pô, realmente, né? Então, essa é uma história legal da Ryanair. Então, isso é muito interessante. Uma coisa diferente do low cost da Europa é que tem muita cidade com população grande e pessoal com capacidade financeira que são próximas. Então, isso aí é um voo muito mais lucrativo. E a Ryanair, ela ganha pela quantidade de voos. Então, esse é o segredo de low cost, é ter muita quantidade, é na quantidade de voos. Mas ela já anunciou hoje que provavelmente vai ter um aumento nas tarifas para recuperar. Uma coisa interessante, por exemplo, né? A empresa que mais voa para a Itália é a Ryanair. Você vai pensar a companhia da Itália, e não é não, né? Então, essa é uma notícia aí sobre a Ryanair. Então, agora, só para fechar aqui, uma da Spirit Airlines, né? Que ela é famosa pelos preços baixos, mas ela não é mais a mesma. A empresa mudou sua imagem e espera competir com outras empresas maiores, oferecendo produtos similares. O novo plano de fidelidade é muito vantajoso para os passageiros e, começando em julho, a Azul vai oferecer assentos mais confortáveis e com mais espaço. Em abril, a Spirit contratou um novo CEO, que é o Dave Davis, vindo da Sun Country Airlines. Então, eles estão remodelando, estão vendo que low cost aqui nos Estados Unidos passa muita dificuldade. Então, eles estão querendo oferecer produtos maiores para passageiros premium e arrecadar mais. Eu tenho uma história engraçada da Spirit, queria voar para um certo destino e o preço na Spirit era mais ou menos US$ 120 mais barato. Eu falei: quer saber de uma coisa? Eu vou de Spirit, né? Os horários eram bons para mim, eles tinham voo de manhã e tinham que voltar à noite. E eu lembro que eu economizei US$ 120. Então eu conto para todo mundo: a melhor comida que eu comi foi na Spirit. Por quê? Eu fui no aeroporto, por US$ 15, comprei um super sanduíche de peixe gostoso ali, né? Um chá tal. Na volta eu fiz a mesma coisa, comprei um sanduíche de camarão gostoso por mais US$ 15. Então, você vê, gastei 30 de comida. Paguei 120 a menos, ainda economizei 90 e comi a melhor comida, que nas outras empresas era uma bolachinha lá e um suquinho, né? Então eu brinco que eu comi a melhor comida numa low cost americana.
Mas tá bom, essas são algumas notícias da semana. Põe aqui seus comentários, é muito interessante saber o que você pensa aí, colaborar com os outros também, né? Então assine o canal Asa, recomende para os amigos. Eu já disse, são mais de 580 episódios sobre aeroportos, investigação de acidentes, notícias, entrevistas, voos no cockpit. Então tá bom, mais uma vez, prazer tê-los aqui e muito obrigado.